Começando as nossas conversas sobre conteúdo dentro do canal da Maná Católica, um dos temas que a gente selecionou foi justamente o tema da campanha da fraternidade. Estamos na 4ª semana da Quaresma, já bastante adiantado, mas são 2 semanas importantes pelas quais a gente vai estar caminhando. E a campanha da fraternidade, em que pese que o ponto forte dela é a Quaresma, como reflexão, como aprofundamento, ela não se resume à Quaresma, se estende por todo o ano. E nesse aspecto, este tema desse ano 2020, o tema e o lema, eles são bastante interessantes do ponto de vista de se fazer uma releitura do que vinha sendo a campanha da fraternidade desde que ela iniciou. Então, se a gente retomar, a campanha da fraternidade está num contexto que ela, de algum modo, ela vem no clima do Concílio Vaticano II. Ela começa em 1961, as primeiras ideias, quando 3 sacerdotes se reúnem lá em Natal. Depois, em 62, o administrador apostólico de Natal era Dom Eugênio Salles, que também coordenava a ação social dentro da CNPB. Então, nesse aspecto, a campanha da fraternidade vai sendo gestada nesse clima. E um dos elementos que o Concílio Vaticano II vai ampliar a sua ressonância, que já tinha dominado, se estendido a vários países, difundido, que é a ação católica. A ação católica, ela faz, esse ano, 100 anos, né? Em 1920, quando ela inicia lá na Bélgica, e um dos propósitos da ação católica era nesse clima de você, de fato, ir ao mundo, não no sentido de você simplesmente partir condenando, combatendo, mas você também ir ao mundo para você também resgatar as positividades desse mundo moderno, que o mundo moderno ele não é modernismo, ele é o mundo moderno. E a ação católica ela vai se propagar por vários continentes, e dentro dela vai se constituir um método que vai ser um método que vai inspirar todos os textos da campanha da fraternidade, que é o método ver, julgar e agir. A campanha da fraternidade ela assume nível nacional a partir de 1964, na Quaresma. Nos anos 70, o Papa começa também a fazer a apresentação da campanha da fraternidade, inaugurar o seu início na quarta-feira de cinzas. E o método ver, julgar e agir, ele é estruturado nesses 3 momentos da seguinte maneira. O ver era uma forma que a Igreja ela buscava trazer as ciências humanas para o diálogo. Então, o ver era um modo de você se aproximar, porque as ciências humanas podiam te ajudar na compreensão da realidade do mundo social. O julgar entrava, portanto, o juízo a partir da Bíblia. E o agir, como é que você poderia atuar para poder colaborar na transformação dessa realidade social injusta, desigual, minorar o sofrimento das pessoas, dentro no horizonte que, quando começa a campanha da fraternidade, está muito ligada a Caritas, né? E a Secretaria de Ação Social dentro da CNPB. Ora, esse método, ele acaba com o tempo revelando um limite, que é da gente retirar o olhar de Cristo do primeiro momento do ver. Ele só entra a partir do segundo momento. E, na verdade, a gente sabe, né, todo cristão comprometido, que leva a sério a sua fé e o Evangelho, sabe que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz, então ele também está presente já para o cristão comprometido, já no seu olhar, no modo como ver as coisas. E a grande novidade da campanha da fraternidade este ano, cujo tema é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, e o lema é viu, sentiu compaixão e cuidou dele, é que nesse próprio lema, que é retirado do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 33 a 34, aqui você relê
o ver, julgar, reagir. Então é ver, sentir e cuidar. Né? Então o ver, ele já começa com o ver de Cristo, né? Esse versículo, esses dois versículos resumidos, né, nesse lema, eles estão inseridos na parábola do bom samaritano, em resposta a um doutor da lei que pergunta a Jesus quem é o próximo, e aí ele conta a parábola do bom samaritano e depois devolve a pergunta ao doutor da lei, mudando o seu enfoque. Então a pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? E ele pergunta para aquele que está jogado ali na beira da estrada, quem foi o próximo para ele? Né? Quer dizer, e aí que o doutor da lei vai responder que é o samaritano. Né? Quer dizer, então você reverte, você revira a dinâmica, em que não é você buscar quem é o meu próximo, mas é para o outro. Né? Quem foi o próximo para o outro. E portanto, muda a dinâmica por conta de um outro olhar, uma forma de ver distinta, que não é mais uma visão, um ver indiferente frente à dor humana, o sofrimento humano. Você vê e aí você sente o quê? Você sente a compaixão. Então, nesse sentido, o julgar, ele brota de dentro e é o sentir a compaixão. E que transforma um agir que é um cuidar. Então, é interessante que a releitura do julgar, no sentido do sentir, e sentir compaixão, e aí você tem, quando a gente pega e lê o texto base é super rico, mas tem um determinado momento que ele, inclusive, quando ele vai mudar a ótica do julgar para o sentir, e aí sentir compaixão, lá no parágrafo 94, que está na página 52 do manual, lá no texto base, ele diz assim: de fato, quem ama não julga, não acusa, não divide. Quem ama cuida, acolhe, integra. Quem ama dialoga, suporta, se compadece. O egoísta e prepotente, cujo alcance da visão e do coração é ele mesmo, julga o mundo a partir de si, esquecendo-se de que seu olhar está embaçado pelo pecado, seu coração está entupido pela maldade. O que seria do mundo se nós nos julgássemos menos e nos compreendêssemos mais? Pergunta o texto. O que seria do mundo se houvesse menos competição e mais compaixão? Não seria um mundo diferente se houvesse menos voracidade e mais partilha? E aí, desenvolvendo este olhar distinto, então, em que o julgar ele é redimensionado, porque nos nossos tempos, no mundo de hoje, as pessoas julgam no sentido de acusar, de separar, de distinguir, no sentido de distanciar nessa distinção. O 2.2, o item 2.2, que vai explicar o que é esse sentir com compaixão, ele é intitulado: compaixão é ter mais justiça no coração. E aí cita como epígrafe a quem está aqui ao lado na mesa, que é a Santa Dulce dos Pobres, uma frase dela que diz assim: habitue-se a ouvir a voz do coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força de que necessitamos para seguirmos em frente, vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada. E aí, nesse aspecto, vai mostrar que, na perspectiva, portanto, cristã, misericórdia, ou compaixão, e justiça não se contrapõem, mas se completam. Né? A misericórdia, ela vem tornar, ao fazer da justiça misericordiosa, ela torna a justiça mais justiça. Né? Então, nesse aspecto, ter mais justiça no coração, quando você olha para o outro e olha com um olhar compassivo, buscando de alguma maneira abraçá-lo na sua dor, no seu sofrimento, colocando-se ao nível dele. Né? Então, nesse aspecto, aí
parte-se para um agir que é cuidar, não é qualquer agir, mas se você entende que a vida é um dom e é um compromisso, implica que nesse dom e nesse compromisso, que é algo dado a nós, colocar em nosso coração por Deus, é o compromisso de você cuidar, de você zelar, de você lutar pela vida nos seus mais diferentes níveis. Então, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, cuidou de alguém, de uma pessoa. A gente está falando, em primeiro lugar, da vida humana e das condições que permitem que a vida humana possa florescer, se desenvolver em direção da plenitude. A gente está entendendo a dimensão correta do agir, mais adequada do agir, da mesma forma que o sentir compaixão é a forma mais adequada do julgar. Então a gente tem algo que se torna extremamente orgânico, porque está tudo reunido em Cristo. É um ver que parte do olhar de Cristo, é um sentir que parte do sentir de Cristo, e é um agir que parte do agir de Cristo, que é o cuidar. Então, este texto, a proposta da CF de 2020, ela é uma proposta que ela está colocada como uma resposta profunda, que vai no íntimo da nossa existência, do nosso coração, para os dias de hoje, para o momento que a gente vive, que o nosso país vive, que a nossa sociedade vive. E quer levar, portanto, a sério o que Cristo nos propõe. Tá? E aí, ao longo do texto, se a gente olha o material da campanha, aqui está o livrinho da Via Sacra, então o material da campanha sempre vem na capa, que é o cartaz da CF. E esse cartaz da CF, ele traz justamente a santa dos pobres, tendo como pano de fundo pelo Pelourinho e mostrando o que é este sentir compaixão, o que é cuidar do outro, cuidar dele, dela, deles. Né? Então, nesse aspecto, ela é uma inspiração também para toda a campanha da fraternidade, mas não só ela. Ao longo do texto a gente vai encontrar citações de São Camilo Leles, no material também Santo Agostinho, Zilda Arnes, então o São João Paulo II. Então a gente vai encontrar uma riqueza enorme, um tesouro da igreja para nos ajudar nesse propósito. Então, assim, temos 2 semanas para viver com mais intensidade essa reflexão, que ela não se resume à Quaresma, se estende por todo esse ano a campanha da fraternidade. Aqui na livraria, quem desejar, que ainda tem 2 semanas, então ainda tem as Vias Sacras, está o texto da Via Sacra, tem o CDzinho com as músicas. Quase todo mundo já deve ter o material trabalhando com ele, mas sempre alguém que esqueceu, deixou, ou deu para alguém que quer, então tem esse material aqui ainda sobre isso. Mas o fundamental que eu penso é que a gente deva mergulhar nessa proposta, entendê-la com profundidade e ver o que isso afeta para a nossa vida. Então, este que é a dica, que a gente gostaria de passar aqui sobre a campanha da fraternidade, em que a gente tem uma releitura do antigo Ver, Julgar, Reagir, tem um pouco mais de 100 anos, que já era uma coisa que tinha sido elaborada mesmo antes da ação católica, e que é relido de uma forma mais orgânica e mais integrada, um tema que é fundamental, que é o tema da vida, fraternidade e vida, dom e compromisso. Então, que esse tema ele seja útil para nós na nossa caminhada de santidade ao longo dessa Quaresma desse ano.